Sejam bem-vindos ao Pode Vir, que é o podcast da Core, Escola de Negócios e Família. Eu tô aqui, eu sou Débora Piana, tô aqui junto com Bruna Piana, minha sócia, minha irmã, e hoje nós temos um convidado muito especial para falar sobre vendas. É o Lucas Gilbert, né? Conheci o Lucas e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Eu escutei ele palestrando e eu fiquei muito impressionada com toda a carreira dele, então nós trouxemos o Lucas para falar um pouquinho aqui para a Core. Nós estamos muito honrados, viu, Lucas, de te receber aqui. Obrigada por aceitar nosso convite. A honra é toda minha. Eu tenho certeza obrigado, que Débora, vai obrigado, ser. Bruna. Esperar gerar um pouco de valor pro pessoal e ver se o pessoal gosta Com certeza, tem certeza. umas bobagens que a gente vai falar aqui. Então, vamos lá, Lucas. Ó, a gente te conheceu, né, nessa palestra lá da Seminas. Foi muito legal. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né, da sua carreira. Fala um pouquinho pro pessoal tudo que você contou lá pra gente. Eu já fiz um pouquinho de tudo, assim, sabe? Então, o pessoal fica brincando que eu tenho 60 anos de idade, que eu já testei um pouquinho de cada coisa. Eu fiz economia e direito na faculdade ao mesmo tempo. Então, eu fiz economia de manhã, direito à noite, e eu trabalhava à tarde. Comecei a trabalhar como professor de inglês, eu sou filho de professora. Então, minha mãe é professora de inglês. Você tinha quantos anos? 17. E aí eu comecei a seguir os passos da minha mãe, dando aula de inglês. Dava aula de inglês pra criança, sala de aula mesmo, quadro, escola física. E depois fiquei 2 anos dando aula de inglês. Dei monitoria na faculdade, esses negócios, tudo pra ganhar um dinheirinho, né? Que eu tinha começado a namorar com 18 anos. E eu queria ter um dinheirinho pra poder levar a namorada pra sair, nem que fosse um McDonald's e tudo mais. E na época a faculdade pagava pra você dar monitoria. Então, dei monitoria de cálculo, de contabilidade, enquanto também dava aula de inglês. Juntei meu primeiro dinheirinho, até que a minha esposa, hoje, que na época era minha namorada, viu um anúncio na parede da faculdade de um estágio em consultoria, na Falcone. E, na época, um dos requisitos era inglês avançado. E eu era professor de inglês, minha mãe é professora de inglês. Ela falou, ó, eu acho que essa vaga é sua cara. Acabei entrando no processo seletivo, passei e fui trabalhar em consultoria. E aí foi onde eu comecei a aprender a trabalhar de verdade, né? E você já começou numa empresa que é muito admirada, né? Super. No mercado. Não, e foi muito legal a experiência. Tava dentro do cliente, não entendia nada de negócio, né? Tipo assim, como é que funciona uma área contábil, a área do RH, como é que funciona os processos, como que a empresa ganha dinheiro de verdade. Ainda muito teórico, muito ainda na faculdade. E acabou que foi o primeiro contato que eu tive, até para poder aprender, sei lá, desde Excel, montar a apresentação para liderança. Então foi uma época muito, muito, muito legal. Só que eu trabalhava muito. E eu fui pego no clickbait do corporativo, que eu fico brincando. Que eu cheguei lá, eu tinha 20 anos de idade. Quando eu entrei, tinha 19 para 20. E eles me deram um computador corporativo e um celular corporativo. Eu falei, pô, estourei. Minha carreira aqui, estourei. Menino ainda, cheio de espinha na cara, vestido de social. Falando, ó, fiz minha carreira, é esse negócio que eu quero. Só que, na verdade, eu descobri que nos empregos que eles te dão celular e computador, isso significa que você tem que trabalhar fora do horário. É pra isso que serve. Entendi. E aí eu lembro que eu, trabalhava muito, porque além de trabalhar no escritório, eu ainda tinha as faculdades, então eu ia pra aula, ia pro fundo da sala, abrir o computador pra terminar os modelos, pra terminar as apresentações e tudo mais. Fiquei um tempo na Falcone e eu falei, cara, eu tô trabalhando muito, eu gostaria de empreender. E não sei com o que eu vou empreender. Entendia muito pouco de negócios ainda, tinha uma noção um pouco melhor por conta da consultoria. Mas essa vontade de empreender, você acha que teve a ver com essa vivência que você teve dentro da Falcone? Ou você acha que isso já veio dentro de você e você estava esperando ter o clique para começar? Eu acho que eu aprendi bastante de empreendedorismo dentro de casa. Apesar do meu pai ter feito toda uma carreira corporativa, meu pai é muito Zé Negucinho. Então, ele já teve muita coisa. Teve empresa de pintura, empresa de marmita. Teve empresa de tanto de coisa. E ele sempre foi muito empreendedor. Apesar de ter feito carreira corporativa. E minha mãe teve escola de inglês. Então, eu cresci dentro de escola de inglês, dentro de sala de aula. E lá em casa, o negócio da família é aula de inglês, basicamente. Mas sempre uma lógica empreendedora. E eu via que era legal você construir suas próprias coisas e tudo mais. Eu tinha um pouco dessa vontade. Mas a verdade é que a minha vontade na época de faculdade era fazer um bom trainee. Porque como meu pai fez carreira corporativa, eu falei, eu quero fazer um trainee bom em São Paulo. Ir para uma Ambev, ir para uma grande de tecnologia, fazer uma carreira em São Paulo. Meu pai fez carreira em São Paulo, então eu falei, não aconteceu. Pô, pode ser legal. Essa era a minha ideia inicial, né? Até que o bichinho do empreendedorismo me mordeu melhor. Apesar que esse já era meu segundo plano, que o meu plano inicial de carreira de verdade como adolescente, eu queria ser o substituto do Galvão Bueno na Globo. Então, o que eu realmente queria era fazer jornalismo. Eu fazia conta de quantos anos o Galvão ia aposentar pra eu poder assumir o lugar dele na Copa do Mundo.
É um sonho pequeno. Esse era meu sonho, de verdade. Fui desencorajado depois de trabalhar com futebol, porque é um ambiente meio complicado. E aí fui pra parte corporativa, queria fazer um trainee. E aí eu comecei a muito YouTube, estudar esse tipo de coisa, marketing, querer entender um pouco mais de empreendedorismo. Falei, esse negócio é legal. E eu não sabia que empresa eu queria abrir. Porque eu não entendia nada de negócio, não sabia que era um bom modelo de negócio, o que não era. E no meu auge do meu conhecimento, os meus 20 para 21 anos de idade, eu resolvi abrir uma agência de intercâmbio. Pelo simples fato de que eu gostava de aula de inglês e que eu gostava de viajar. Então, fazia sentido uma agência de intercâmbio. Abri uma agência... Zero noção de modelo de negócio, mas você juntou o que você queria ali, que você gostava e foi. Perfeito. Eu olhei para poder abrir uma franquia de agência de intercâmbio. Era muito caro. E um menino de 20 anos ia ficar um pouco difícil. Uma pergunta rápida. Hoje, você gosta de modelo de franquia? Depende do tipo do negócio, mas gosto. Meus pais têm franquia, por exemplo. Legal. Então, pode ser um modelo muito legal pro perfil. E você considera a franquia deles interessante? Eu acho super interessante. Legal. Então, assim, a gente pode até entrar depois, se você quiser um pouco mais sobre franquia. Legal. Tem coisas boas e coisas ruins, mas eu acho que pode ser um ótimo atalho, dependendo do seu perfil. Legal. Mas eu olhei franquia, porque como meus pais já tinham franquia, meus pais têm franquia de escola de inglês. Então, eu falei, vou olhar as franquias de intercâmbio, porque me adianta muito a minha vida, né? Porque eu vou lá conversar com uma escola no Canadá, eu tenho que fechar um contrato com ela para poder representá-la aqui no Brasil, eu tenho que provar um tanto de coisa, empresa nova, você não tem os documentos ainda, aí tem escola em vários países, são várias escolas por país para ser competitivo e tudo mais. E quando você tem a franquia, você já recebe todo o portfólio de produto, né? E aí, como não rolava de comprar a franquia, na época, lá fui eu mandar e-mail para as escolas, falando, eu quero te representar, tô abrindo aqui no Brasil e tal. E eu fui desenvolvendo um portfólio de escolas enquanto eu ainda estava trabalhando na consultoria. Entendi. Então, eu fazia reunião de madrugada com a Nova Zelândia para fechar contrato com a escola lá. E eu fui levando assim, fazendo as reuniões no horário que dava. Dormir, assim, uma coisa saía da aula, no meio da aula, assim, vou fazer uma reunião rapidinha. Ia pra cantina e fazia meia horinha com a escola no Canadá. Mas eu acho que toda história de empreendedorismo é assim. Você começa ali no seu emprego, no seu modelo, e aí você vai expandindo e criando horários alternativos para depois você migrar totalmente, né? Perfeito. E aí eu fui tentando, e eu fui montando um portfólio, e aí eu cheguei a ter 40 escolas do portfólio antes de abrir a empresa. Então, assim, só existiu... Eu abri o CNPJ, ia fazendo o processo, eu descobri um esquema que algumas escolas eram mais exigentes em relação ao seu cadastro. E outras escolas, que eram menores, queriam mais representantes comerciais. Então, eles topavam fazer com você uma parceria, mesmo sem muitas comprovações. Eu comecei a ter contato com as escolas, eu fiz uma lista da mais fácil para mais difícil. Eu comecei pela mais fácil, e aí quando eu chegava na um pouco mais difícil, eu falava, então, eu já tenho um acordo com aquela ali. Entendi. Vamos fechar essa também? E aí eu comecei a usar as que eu já tinha fechado para fechar as mais difíceis. E eu consegui fechar escolas muito concorridas, que precisa de várias comprovações de, já trabalho com outras escolas e tudo mais, porque eu já tinha fechado escolas para trás que eram mais fáceis, usava elas de comprovação, botava no formulário que eu já era parceiro de outras, eles topavam. Então, eu consegui montar mais ou menos 40 escolas em vários países. Você já tava assim, né, vendo que você tinha todo jeito para vendas, né? Eu falei, dá pra conversar aqui. E assim, segredo, eu não gosto de vender. Eu acho vender um saco. Então, eu tive que desenvolver formas de vender que eu me sentisse confortável. Porque eu não sou uma pessoa que gosta de sentar e vender. Perfeito. Então, a gente pode falar sobre isso também. Isso aí é um segredo. Isso aí é um então, eu realmente não gostava. Então, eu encontrava formas de vender sem precisar vender. Basicamente. Que até hoje, o que eu faço até hoje. E aí, desenvolvemos isso. Quando eu vendi meu primeiro pacote de intercâmbio, eu pedi demissão. Então, eu vendi meu primeiro pacote, pedi demissão e fui tocar a agência. Toquei a agência durante um tempo. E aí, a gente teve uma ideia de criar um modelo de franquia. Que era, basicamente, como gosto de franquia, de algumas coisas. E era uma micro franquia, que eu percebi que tem muito professor de inglês particular que gostaria de ter uma renda extra e ele tem bastante influência sobre seus alunos. E muitos professores de inglês preparam os alunos a fazer um intercâmbio. Eu pensei, por que esse professor não vende um intercâmbio direto para o próprio aluno ganhar uma comissão? Então, a lógica era fazer um aplicativozinho. Na época, estava bombando o aplicativo, isso era 2016. E aí, faz um aplicativo, que tem um catálogo de escolas, o professor mostra pro aluno e fala, não, você quer fazer intercâmbio? Pra onde? Fecha comigo aqui. Eu faço o intermédio, você fica direto comigo, a gente já te treina pra escola. E eu fazia o back-office disso. Consegui 2 investidores, a gente começou a executar o negócio. Só que eu nunca tinha lidado com tecnologia na vida, e foi um erro gigantesco de negócio, você vai abrir uma empresa de tecnologia? Tecnologia é core do negócio. Logo, você precisa que tecnologia esteja dentro da sua empresa. Não tem como você terceirizar. E um dos investidores era uma fábrica de software. Então, ele fez por fora, entendeu? O meu aplicativo, o core do meu negócio, não era dentro da minha empresa.
E aí tem atraso, tem problema de priorização, você tem muito menos gestão sobre o negócio. O negócio foi atrasando e foi arrastando, atrasando. Eu falei, putz, tô perdendo muito tempo. Eu preciso acelerar, compensar isso por outro lado, no marketing. E foi quando eu comecei a estudar marketing. Não entendi nada de marketing, nada de vendas. Eu comecei a estudar marketing e vendas justamente ali final de 2016, início de 2017, que foi a hora que eu percebi que eu precisava dar uma acelerada porque o negócio estava atrasado, o desenvolvimento de software, tinha que vender de outras formas. Comecei a estudar, caí no YouTube. Você fez um investimento alto? Nessa época, tudo de graça. Eu tinha dinheiro que eu tinha guardado de aula de inglês, de monitoria e de consultoria. Então, lógico, eu morava com os meus pais, gastava muito pouco, então eu já tinha um dinheiro guardado, mas assim, não queria investir porque ainda não sentia que era hora de investir nada. Mas calma que a gente vai chegar lá. E aí, basicamente, eu comecei a estudar sobre marketing. E era uma época que começou a surgir esse papo de curso online. Não existia curso online lá em 2016, estava muito no início ainda. E quem deu muita origem a isso foi o Érico Rocha, com aquele Fórmula de Lançamento. O Fórmula de Lançamento de 2013, e ele começou a crescer ali por volta de 2016. E eu peguei o inicinho dessa época. E aí eu comecei a estudar. Acabou que eu levei uma turma de intercâmbio pros Estados Unidos. A gente foi para Boston, uma turma pra fazer um summer camp lá, e a gente teve problema na volta. Eu tava com 10 crianças e na volta a gente fazia Boston, Miami, São Paulo, BH. E o voo Boston-Miami atrasou muito, porque deu um problema mecânico na aeronave. E a gente, quando chegou em Miami, a gente perdeu o voo pro Brasil. Só que tinha um grande problema. O problema é que era julho de 2016. Eu não sei se você lembra o que estava acontecendo no final de julho de 2016. Não. Olimpíada no Rio de Janeiro. Ah, meu Deus. Então, todos os voos dos Estados Unidos pro Brasil estavam completamente lotados. E a gente chegou em Miami com 10 crianças. E, basicamente, não tinha voo pra realocar a gente. As mães olhando, assim. E não só isso, né? Não dá pra realocar separado, não, né? Não dá pra pegar e falar, 5 crianças aqui, 5 aqui. Não dá. É um grupo grande que tem que todo mundo junto. O mais novo tinha 10 e o mais velho tinha 15. Nossa. Então, pensa, como é que eu vou botar uma menina de 10 anos sozinha pra voltar pra São Paulo, que nem é a cidade dela, pro pai buscar? Nossa. É complicado, então tem que ir todo mundo junto. Fui olhar quando eu consigo ir todo mundo junto. Inclusive, tem toda uma história que a gente ficou não sei quantas horas na fila, os meninos dormindo no saguão do aeroporto. Confusão. Os pais piram quando eu conto essa história, né? Imagina! Não, e eu só vendi. Todos os meus clientes eram advogados, juízes, promotores. Eu falei, não vou tomar tanto processo quando eu chegar. Eu tinha, 21 anos de idade. Nossa. Eu falei, uma super responsabilidade na mão de uma criança quase. E ali com tanto de filho dos outros. A gente chegou em Miami, isso era domingo, e aí quando a gente conseguiu falar, quase 12 horas depois, com algum atendente para resolver nosso problema, o próximo voo que cabia todo mundo era no sábado. Então era uma semana em Miami sem nada. Então a gente, ligar pros pais, explicar a situação, tentar organizar, a gente não conseguiu antecipar esse voo. E ficamos uma semana em Miami, aí, foi negociar voucher de comida, voucher de hotel, e pego um ônibus com os meninos. Final das contas, liguei pros pais, falei, posso alugar uma van? Manda um dinheirinho extra, eu vou alugar uma van e nós vamos passear. Nós estamos aqui, nós fomos pra praia, nós fomos pro laser shots, nós fomos pro boliche. No final das contas, as crianças adoraram, né? Eles ganharam a semana extra de férias. E aí, eu lembro, inclusive, eu sentando no aeroporto de volta, eu tava sem voz já, tava 3 semanas dormindo pouquíssimo, cuidando de tanto de criança. É cansativo pra caramba viajar com tanto de criança. Hoje que eu tenho filho pequeno, com um já dá trabalho, eu falo, naquela época com 10 que eu tinha na cabeça. E aí, sentei no avião na volta, assim, falei, nossa, só decola. Pelo amor de Deus, só decola que eu preciso dar uma descansa. Preciso dormir aqui no avião. E aí, um menino sentado do meu lado me cutucou e falou, Lucas, a gente podia perder o voo de novo, né? Fala, pelo amor de Deus, nunca! E eu falei, não, pelo amor de Deus. E aí acabou que a gente voltou, deu tudo certo, só que a gente acabou processando a companhia aérea. E aí eu consegui ganhar um dinheiro legal, porque, o trabalho que rolou de uma semana em outro país com o filho dos outros foi absurdo. Ganhei um dinheiro interessante, eu comecei a estudar, caí lá no tal do Érico Rocha, começou a falar, eu falei, esse negócio de marketing com lançamento é legal. E aí ele tinha um curso, fez o lançamento do curso dele, que na época era caro. Eu fui, comprei, tava com dinheiro na época do processo, comprei o curso e ele tinha um evento ao vivo. E aí eu comprei o evento ao vivo sozinho, peguei um hotel até meio distante, é o que dava na época lá, fui pro evento sozinho, conhecer ninguém, fui tentar ser cara de pau, conversar com os outros na fila, e aí como é que funciona, fiz umas amizades na fila lá, e fui pro evento. No que eu vi o evento, eu percebi que essa área educacional é muito legal.
Eu vi muitos casais trabalhando juntos. Eu vi sociedades muito interessantes do pessoal que realmente ajudava em vários nichos diferentes. Sabe? Porque muitas vezes é meio estigmatizado o mercado de curso, que é, tá enganando os outros vendendo curso e sem ter muito resultado e tal. E tinha um pessoal muito legal em vários nichos diferentes que realmente ajudava. Tipo, culinária, relacionamento, vários depoimentos bacanas de vários e vários nichos. Eu falei, cara, eu gosto disso que eu tô abrindo uma agência de viagem. Eu gosto de educação. Sou professor desde os 17. Minha mãe é professora, minha avó é professora. Então eu vim de uma família disso, eu quero trabalhar com educação. E aí eu falei, tá, o que eu vou ensinar? No meu auge dos meus 21 para 22 anos de idade. Eu posso ensinar como quase quebrar uma agência de viagem, como não contratar uma fábrica de software. O que mais que eu posso ensinar? Inglês. Vou começar a ensinar inglês. Legal. E aí eu comecei a dar aula de inglês na internet. Eu comecei com um blog na época, depois foi pro Instagram e depois foi pro YouTube. E as coisas começaram a dar certo. As coisas começaram a crescer e a audiência começou a crescer. Então, era uma outra realidade, né? Bem pra diferente. quem tá fazendo um lançamento hoje, pra quem tá começando um produto digital hoje, ou qualquer coisa na internet, quer ensinar alguma coisa na internet, é uma realidade muito diferente, né? O que você acha que naquela época deu muito certo e que hoje talvez não funcionaria tanto? Antes tinha mais alcance orgânico, os conteúdos. Principalmente no Instagram. Então, era mais fácil ranquear SEO, tinha mais alcance orgânico no Instagram. Eu peguei o Instagram pré-stories, não existia nem stories. Eu comecei a usar stories depois que lançou. Antes só podia vídeo, não existia nem Reels, muito menos IGTV, que ainda era antes do Reels. Então, era vídeo de até 1 minuto, cortava em 1 minuto. Então, era, de certa forma, mais fácil de alcance orgânico. Em compensação, o algoritmo das redes sociais mudou muito hoje em dia. Hoje em dia, o algoritmo das redes sociais permite o iniciante também a pegar mais visualização independente do número de seguidores. Porque antes, a distribuição era para os seus próprios seguidores. O TikTok mudou essa lógica. Quando ele criou a página do For You, basicamente, você acaba entrando no TikTok e você assiste gente que você não segue. Você assiste muito mais por interesse agora. Então, no Instagram também é a mesma coisa. Você vai assistir vídeo, geralmente não fica rolando no seu próprio feed. Você entra na página do Reels e fica rolando lá. Pelo menos a maior parte do comportamento das pessoas nessa rede. Então, hoje, se você faz um vídeo muito bom, mesmo com 0 seguidores, você consegue viralizar. Antes não dava certo. Então, meio que tira com a mão e coloca com a outra, assim. Tem coisas prós e contras, no final das contas. Mas na época, o principal é que tinha muito menos concorrência. Produzir conteúdo era coisa de hippie. No final das contas, né? Tipo assim, hoje em dia, produzir conteúdo as pessoas encaram como realmente um trabalho. Tem vários cases de sucesso. Na época que eu comecei a produzir, 2016 para 2017, meus pais achavam que eu tava ficando doido. Não, e as pessoas assim, você se matando de fazer conteúdo, a pessoa fala assim, aí você tá aí gravando conteúdo, mas você trabalha com o quê? Mas pensa o seguinte, eu tava lá trabalhando em consultoria, numa empresa muito legal, eu tinha proposta de multinacional pra poder, eu tinha 2 faculdades ali no início de 2018, eu era formado em economia e em direito, tinha várias possibilidades. E aí o seu filho decide gravar diquinha de inglês no Instagram. Sim. Eu entendo. É a leitura, né? Eu entendo. De quem tá de fora naquela época isso não existia. Então, na época, era um negócio realmente muito alternativo. E aí, meu filho ficou maluco. Aconteceu um negócio muito estranho aqui. Só que eu dei a sorte de encontrar uma coisa que acabou ficando muito grande muito cedo. Então, eu peguei bem no inicinho ali da onda. Acabou que eu fui lá pro primeiro evento ao vivo lá do Érico, e ele fez uma oferta da primeira turma de mentoria dele, que era existe até hoje, que é um Insider, mas na época tinha tipo 100 pessoas, era muito pequenininho. E aí eu peguei toda a grana que eu tinha juntado de trabalho, dos 17 aos 20... Na época eu já tinha 22. E o que você ganhou mais o que eu tinha ganhado no processo, e eu enfiei tudo na mentoria. Porque é uma mentoria com investimento alto, né? Custou 50 mil reais na época. E aí, eu investi 50 mil reais. O pessoal lá em casa achou que eu tava completamente louco. Eu morava com meus pais ainda na época, né? E aí, achou que eu tinha ficando completamente doido. Eu falei, não, eu tenho 1 ano pra fazer esse negócio retornar. Porque aí eu vou trabalhar em cima disso e vou fazer retornar. E aí, beleza, comecei a trabalhar, fui fazer meu primeiro lançamento. Fiz meu primeiro lançamento, tive a brilhante ideia, porque esse evento foi em final de novembro, início de dezembro de 2017. Entrei na mentoria início de dezembro, fui fazer o primeiro lançamento em janeiro. Fui fazer o lançamento, resolvi ter a brilhante ideia de fazer o lançamento dia 2 de janeiro. Porque é lógico.
Não tem ninguém de férias, ninguém Tá todo mundo prestando atenção. Lá fui eu comprar lead no Natal, fazer tráfego. Eu nunca tinha aberto um Facebook na vida pra fazer tráfego. Lá fui eu. Você mesmo fez? Eu fui fazer tudo sozinho. Mano, contratar quem? Fui fazer tudo sozinho. E aí, minha namorada, ou minha esposa, que não é minha namorada na época, me ajudando a organizar, a montar ferramenta OBS pra gravar, montar slide de lançamento. E aí, começamos a fazer. Tive um problema técnico gigantesco, não tinha mexido com live, essas coisas na época. Pensa, as ferramentas que tinham em 2000, início de 18, eram muito piores. Sim. Na época, eu não sabia configurar um OBS, por exemplo. Eu lembro que eu consegui configurar o OBS coisa de 15 minutos antes da live começar. De clicar, eu não conseguia dividir a tela, não tinha os atalhos, era um negócio meio complexo. E eu fui falando, Paulinha, que é minha esposa, né? Falei, vai fazendo meus slides aí. Eu tinha um roteiro scriptado, tipo um Google Docs. Falei, vai montando os slides. E aí, quando eu terminar, a gente revisa e eu passo. E a gente faz a live. E aí, terminou, eu falei, não dá tempo de revisar não, manda os slides, eu vou descobrir durante a aula. Nossa, é muita. Aí abri a live, muita emoção. deu um pessoal, passou 15 minutos de live, a minha internet caiu. E aí eu tinha desesperado, gente lá, tinha muita gente. Tinha 100 pessoas na live. Legal, hein? Na época o tráfego era muito mais barato, né? Sim. Então eu tinha gastado uns R$2.000, eu acho. No cartão de crédito, botou 100 pessoas. E aí entraram 100 pessoas, acabou que caiu a internet e eu mandei mensagem, mandei e-mail na época, não tinha nem grupo de WhatsApp na época, isso não existia, né? Lançamento por WhatsApp e tudo mais. Mandei e-mail pro pessoal tentando corrigir a internet, voltou uns 20 minutos depois e tinha tipo 40 pessoas ao vivo. Falei, putz, tá bom, mas ainda ficou. Dei uma aula gigantesca, fiz um pitch de um curso que não existia. Porque na minha cabeça era, não, primeiro a gente vem, depois a gente entrega. Eu aprendi assim. E aí fiz o pitch e esperei aquele barulhinho da Hotmart, sabe? O tchim. Nó, que barulho gostoso. Aí, tô esperando. E aí, de repente, terminei. Tô esperando. Tô assim, olha, meu celular deve estar no silencioso, né? Olhei e falei, não tava. Falei, estranho. Será que o aplicativo não tá instalado? Tava instalado. Aí eu entrei no computador, dei F5, 0 vendas. F5. 0 vendas. Falei, chato. Entrei pra estatística. E como é que foi essa frustração, Lucas? Porque eu vejo muita gente tentando. Foi horrível. Mas é muito frustrante e eu vejo as pessoas desistindo também muito rápido, né? Sim. Porque a frustração é muito grande. Então ninguém quer viver isso mais de uma vez, né? Pois Como que foi isso? Aí eu falei, cara, eu não sei fazer isso. Eu tenho que admitir que eu sou ruim nisso. E eu preciso aprender a fazer melhor. E eu percebi que eu precisava ter mais audiência. Porque na época, eu quase não produzia conteúdo. Na época, inclusive, o mundo de lançamentos, as pessoas quase não produziam conteúdo. Você comprava lead, jogava pra uma aula, convertia na aula, tá tudo certo. Porque Qual que você acha que foi o maior erro nesse lançamento, esse primeiro, que não deu certo? Tudo errado. Tipo assim, meu lançamento não foi scriptado direito no sentido de, tipo, aumentar nível de consciência pra pessoa tomar decisão de compra. Foi tipo uma aula, só que era uma aula meio montada às pressas e o curso não existia, eu não tinha um depoimento, não peguei um depoimento de aluno antigo que eu tinha pra colocar lá que aprendeu comigo. Faltaram coisas muito básicas, assim, mas sabe? Mas você vai fazer, né? O primeiro, você não tem muito como colocar depoimento. Depende, eu já tinha dado aula de inglês antes, né? Geralmente quando você vai ensinar alguma coisa, você já ajudou outras pessoas, nem que seja de graça. Então você ajuda as pessoas, você gera resultado pras pessoas, você pega depoimento do pessoal que você ajudou de graça, seus amigos, tudo mais, você coloca lá. Legal. Então, porque quando você começa a ensinar algo, pressupõe que você já fez o algo que você tá ensinando, né? Então, se já fez, algum resultado já gerou pra alguém, por isso tá resolvendo ensinar. Sim, legal. Então você pega o que dá. Ou então você vira e fala, pessoal, então, eu nunca ensinei isso pra ninguém, mas eu já fiz isso na minha vida pessoal. Na minha vida pessoal, meus resultados são esses, olha só. Aí você mostra os resultados da sua vida pessoal. Não fiz nada disso, fiz tudo errado num dia ruim, caiu a internet, deu tudo errado. E eu fiquei meio traumatizado. E eu falei, putz, eu tenho que produzir conteúdo pra depois lançar de novo. E aí eu fiquei só produzindo conteúdo, a audiência foi crescendo e tal. Quanto tempo? 6 meses. Sem vender nada. E eu sem faturar e eu tendo que pagar a mentoria, né? Porque já era junho e eu não tinha feito um centavo, eu tinha gastado 50 mil. Nossa. E aí... Bateu um arrependimento de ter comprado a mentoria naquele momento? Não, eu não tinha pensado muito nisso não. Na época. É assim, o que tava na minha conta é o seguinte, eu tenho só 6 meses pra fazer 50 mil, antes eu tinha um ano. Então, apertou. Entendi. Mas na minha cabeça ia rolar. Entendi. E aí eu sou otimista. Otimista patológico. Um pouco patológico. Que tem isso, né? Eu sou bem otimista. Que bom. E aí, por isso que eu tenho que casar com ansiosa, que aí ela compensa, entendeu? Casou bem? Casou com ansiosa? Casei com ansiosa, obviamente. Bem, que hoje é psicóloga. Eu tenho terapia em casa todo dia. Maravilha. E aí, basicamente, rolou isso.
Com uns 6 meses eu conheci um pessoal num evento de marketing, fui no evento de marketing, e eu sempre fui muito nerd, estudava muito marketing, essas coisas, e eu conversando com os caras que faturavam milhões, meio que de igual para igual, sem contar quanto que eu tinha vendido, que era 0. E aí, conversando lá, e o pessoal, pô, você é muito novo, você tá ficando rico, novo, eu, E aí... O marketing começa aí, né? E eu, cara, nunca menti resultado, nunca vou falar que eu fiz uma coisa que eu não fiz. Eu também não falava que eu não tinha feito, eu só ficava ali conversando. E aí um cara me puxou num canto e falou, pô, gostei muito mais de vocês, mas, pô, me abre seus números aí, quanto que você já vendeu? Eu falei, nossa, será que vai dar pra fugir dessa aí? Eu falei, 0. O que? Eu não entendi, né? 0. Aí ele, não, me explica. Eu falei, não vendi nada ainda não, eu tô só produzindo conteúdo por enquanto, depois eu vou fazer o lançamento. E eu tomei um esporro, parecendo que ele era meu pai, tipo. Falei, você é maluco, olha o tanto você já sabe, você tá ajudando tanto de gente aqui, você tem audiência, até agora você não vendeu nada. Falei, não. Ele falou, então você vai fazer um lançamento, já avisa todo mundo aí, posta aí agora que você vai lançar semana que vem, terça-feira. Falei, não, mas não sei o que. Falei, não tem opção, terça-feira. E aí, falei, beleza, vamos lançar terça. Fui, preparei tudo, tipo, em menos de uma semana, basicamente. Gastei R$400 de tráfego ali. E aí fiz mais uma aula, agora melhor preparada. Já tinha aprendido muito mais como fazer as coisas. E fiz R$12 mil. E aí foi o início. E aí eu falei, putz, fiz 12 Qual foi a diferença do primeiro pro segundo? Além de eu já ter audiência, então gente que tava na live já tinha me visto, então isso ajuda bastante, eu já tinha gerado bastante valor. Eu tinha um blog que chamava English Before Bed. Então era 5 minutos de inglês antes de você dormir. Eu postava no blog, depois eu fazia um resumo em 1 minuto no vídeo, porque o Instagram só deixava vídeo de 1 minuto. E aí eu fazia um resumo no feed do Instagram e fazia umas perguntas de quiz nos stories tomando a matéria. Todos os dias? Todos os dias. Segunda a sábado, segunda a domingo, todos os dias. Eu fiz isso por 300 dias seguidos. Uau. E aí, feriado, todos os dias eu fazia. Eu sou desorganizado, então eu fazia no dia. Então eu não fazia antes, tipo, da semana e deixava programado. Eu chegava de manhã, acordava, qual que vai ser o tema de hoje? E nessa época eu não tinha fechado a agência ainda. A agência ainda rodava, porque era o que pagava algumas contas, mas era muito pequenininha. Quanto tempo você ficou com a agência? Eu fiquei de final de 2015 até início de 19. Achei que você ia desistir nessa primeira experiência aí. Não, pô, eu levei turma, vendi um bocado de pacote de intercâmbio ali, mas a agência mal se pagava. Tá. No final das contas. Que é a maioria dos negócios, gente. Mal se pagava. Não era um bom negócio, não. Ainda mais que esse negócio do aplicativo foi meio frustrado, deu errado e tal. Então, mal se pagava. E aí, eu fiz esse lançamento, deu certo, assim, o início, e aí eu ganhei confiança. Falei, putz, né? Sei fazer esse negócio. E aí, a gente começou a evoluir. Eu fui pro YouTube, o YouTube deu uma virada muito grande, porque o YouTube cresceu muito rápido. Então, hoje, se você procurar aula minha em inglês no YouTube, a gente tem 350 mil inscritos no canal. E, pô, eu não posto lá tem quase 5 anos. Então, que eu já parei. Não vende mais nada por lá. Eu nem tenho link pra comprar, porque eu não tenho mais produto pra vender. Mas o pessoal continua te acompanhando. O pessoal fica mandando direct até hoje no Instagram, que nem é de inglês, falando, volta com as aulas de inglês. Eu fiquei isso, gente, até hoje, vocês não desencanaram dessa ainda. Vai tá lá, tanto de aula de inglês, e eram bem legais mesmo. Só que, pô, não era o que eu gostava de falar. Eu prefiro falar de marketing, de vendas, de negócios e tal. E aí, eu comecei a vender os cursos de inglês, e eram bem legais os cursos. A gente teve 700 alunos. E aí, chegou um pessoal começando a procurar, falando, tá vendo o que você tá fazendo de inglês? Tem como você me ajudar a fazer isso? Eu sou advogado, eu sou dentista. As pessoas começaram a procurar. E aí eu falei, putz, pode ser legal. Eu juntei com mais 2 sócios e a gente montou uma agência pra fazer o que faziam pra mim, para outras pessoas. Então a sua agência era total focada em lançamento. 100% em infoproduto, educação. A gente abriu essa agência e a gente deu uma sorte que a gente foi em alguns eventos, tudo mais, conheceu um pessoal legal e fechamos alguns clientes grandes rápido. Legal. Mesmo sem tanto histórico de resultado, mas tinha um histórico do inglês, os meus outros sócios tinham uns outros projetinhos que tinham dado um dinheiro ok também, fechamos alguns projetos grandes. E esses projetos deram um retorno muito rápido. Então a gente... Mais do que o seu. Então, por exemplo, a gente fez R$1 milhão na empresa em 30 dias de CNPJ. Legal. Então foi assim, putz, descobrimos o ouro aqui, o que aconteceu? E aí eu saí do menino que gravava diquinha de inglês pro Instagram para um empresário no ramo digital, porque aí, né, o que separa o louco do gênio é o resultado, no final das contas, né? E aí começou a dar dinheiro, o negócio, a agência foi crescendo, a gente foi crescendo. E aí, pô, dessa agência um projeto virou um spin-off, virou uma outra empresa, que é o Minhas Plantas, empresa de jardinagem. A gente vendia curso de jardinagem com a Carol, que era a nossa sócia. Deu super certo. Depois a gente acabou vendendo a nossa participação para a própria Carol, porque ela queria seguir outro caminho, mas, pô, relação ótima com ela. Foi um negócio muito bacana. A gente ficou parceiro 4 anos.
fazendo esse negócio. E a gente teve a agência, a gente vendeu metade da agência em 2020, início de 21 ali, pro Grupo Nonstop. O Grupo Nonstop é a maior agência de influenciadores da América Latina. E foi quando o Whindersson Nunes virou meu sócio. Legal. Então, a gente começou a fazer vários famosos, grandes influenciadores, fazia parte, o braço educacional desses famosos. A gente fez do Whindersson, a gente fez vários outros famosos e o negócio começou a crescer nessa época. E aí, eventualmente, aconteceram várias coisas, tentaram comprar a gente não vendeu, confusão danada. Acabou que a gente resolveu dar uma mexida no jeito que era a empresa, recompramos alguns sócios, mexemos nas sociedades todas lá, fizemos uma pivotada, criamos um software. Essa a gente existe até hoje, que é a VK, a gente toca, a gente inclusive patrocina o Fire, tem um software muito legal de métrica para infoproduto. E eu conheci um pessoal num grupo de negócios que era fundadores da Alu. A Alu é a maior empresa de assinatura de eletrônicos da América Latina hoje, são 50 mil clientes, que em vez de você comprar um celular, um computador, um videogame, você aluga. É um aluguel de longo prazo com camada de serviço, que a gente chama de assinatura. Legal. Então, igual tem assinatura de Spotify e Netflix, a gente faz assinatura de hardware, no final das contas. E é um negócio que começou a dar certo, eles precisavam de gente para ajudar com o crescimento. Eles eram muito bons de várias coisas de negócio, mas ninguém sabe de marketing e vendas tão bem quanto o pessoal de curso online. Esse pessoal é muito bom nisso. Principalmente de marketing digital. E ele fala, pô, me ajuda aqui, vem tocar a parte de crescimento aqui, vem tocar o marketing, vem tocar essa parte de receita. Aí eu topei. Isso fui pra foi lá. quando? Isso foi meio de 22. Então, tem 3 anos e meio que eu tô lá, quase. E, pô, a empresa já cresceu 7 a 8 vezes desde que eu entrei. Já estamos com 200 pessoas. É um negócio que vai fazer quase 200 milhões de reais esse ano de faturamento. Ficou um negócio grande. E aí, tô nesse momento aqui. Então, nesse momento, você tem a VK e você tem a Alu. Perfeito. Legal. Então, vamos falar de venda. Vamos lá. Chegamos nesse ponto. Eu falei que a história era longa. Eu peço perdão por ter demorado tanto. Pode ir cortando, viu, gente? Excelente. É muito legal, é muito inspirador a gente conhecer uma história assim, né? Nós somos empresárias. Bruna, do ramo da arquitetura, engenharia, tem uma construtora. Legal. Né? Eu tenho 3 empresas. A Cor, né, que é uma escola de negócios para mulheres, junto com a Bruna também, né, que é minha sócia. Tenho a Pico Digital, que é uma agência de marketing digital, mas ela não é focada hoje em lançamento, nós estamos mais na área corporativa, né, e eu tenho também um estúdio de pilates. Então, eu sou fisioterapeuta de formação, ótimo. Não gostei. Entendeu? Minha sogra é fisioterapeuta lá em casa. Ela gosta? Ela gosta bastante. E aí ajudou meu filho, principalmente, com essa parte de começar a andar e tudo mais. Legal. Então eu sou fisioterapeuta, mas eu errei o curso. E eu fui me descobrir como empresária. Então, meu primeiro negócio, eu abri um estúdio de pilates, existe até hoje. E aí, esse mundo dos negócios, ele é muito incrível, ele é muito gostoso. Eu amo falar de negócios. Mas é sempre, o que eu percebo, né? Toda vez que a gente tá num ambiente com mais empresários, eu percebo que o calo tá em marketing e vendas. Eu não sei se você concorda comigo. 100%. Mas assim, dominar um funil de vendas e dominar uma captação de leads por vários canais é sempre uma dor. Então, eu queria que você começasse a falar. Eu sei que hoje na Alu você tem assim, um funil de vendas muito estruturado. São quantas pessoas no time? Só nesse time de vendas específico são 44. 44 só no time de vendas, né? O que eu queria, antes de você começar a explicar como que é o seu processo comercial na Alu, eu queria que você começasse a falar quais são os pontos mais importantes para um micro e pequeno empresário realmente começar a implementar dentro de um pequeno negócio. Fala, ó, você precisa, né, ter ali uma ação na parte comercial. Qual que é essa primeira ação? O que a pessoa tem que fazer primeiro? É o sócio que tem que começar a vender? Tem que contratar um pré-vendedor, um SDR? Como que é? Perfeito. Então, vamos pensando aos pouquinhos aqui. Primeiro passo. Dinheiro é o oxigênio do negócio. Então, não adianta nada você ter a melhor gestão do mundo, baita produto que ninguém conhece e tal, porque se você não vender, você não paga as contas. Então, o fluxo de caixa é o que mata as principais empresas. Então, quando você é pequeno, você precisa conseguir vender. E não só vender. Você tem que vender de uma forma lucrativa. Porque se você tem muita empresa que capta dinheiro para conseguir cliente perdendo dinheiro. A maior parte dos negócios, isso não é verdade. Você tá botando dinheiro do seu próprio bolso, que você ganhou dinheiro em outro lugar para começar um negócio que é seu sonho. Então, você precisa fazer esse dinheiro render mais dinheiro. Então, não adianta você criar um negócio, sair perdendo dinheiro, e para outra pessoa pagar essa conta, não tem como. Então, você tem que criar uma forma do seu cliente ser lucrativo desde o começo para você conseguir crescer a empresa. E aí, obviamente, você não consegue ensinar para os outros sem você saber o que tem que fazer. Então, sempre em qualquer negócio pequeno, o dono começa vendendo. Então, toda boa empresa, ela é composta por 3 etapas para você ganhar dinheiro. Tem a etapa de geração de oportunidade,
a etapa de vendas, de conversão, e a etapa de entrega. Então você precisa dessas 3 coisas. Se você tiver essas 3 coisas azeitadas, você vai ganhar dinheiro. Então, basicamente é o seguinte, entrega é produto. Você tem que ter um bom produto, porque bom produto você ganha um tanto de cliente satisfeito com transformação, esses clientes indicam, esses clientes deixam depoimento e o produto ele é sustentável a longo prazo. Você entrega um negócio ruim, você mata a empresa rápido, você consegue enganar pouca gente por pouco tempo, né? A gente fica brincando, ou você consegue enganar muita gente por pouco tempo, ou pouca gente por muito tempo, mas você não consegue enganar muita gente por muito tempo. Mas é isso, né? Porque se você tem um produto validado, um bom produto, até pra você vender é muito mais fácil. Perfeito. É muito mais fácil. Você vender produto ruim, um produto que as pessoas não querem, que não soluciona uma dor de mercado, não faz sentido. Você tem um esforço muito grande pra você conseguir maturar isso tudo aí, né? Perfeito. E eu odeio ficar no clichê, que é tipo, você precisa gerar valor e fazer um produto, não sei. Cara, você precisa oferecer alguma coisa que as pessoas estão dispostas a pagar pra poder você resolver o problema delas. Basicamente. Simples, né? Por exemplo, se você não tá disposto a limpar a sua casa, você vai contratar alguém que tá disposto a limpar a sua casa por um preço. Então, isso serve pra qualquer negócio. Então, alguém não tá disposto a fazer, ou não tá disposto, ou não sabe, ou precisa daquilo, e a pessoa tá disposta, ela acha que aquilo ali vale mais do que o dinheiro que você cobra dela. No final das contas, é isso. Na cabeça do cliente, o que você entrega tem mais valor do que o preço que custa. Por isso que pra ele faz sentido fazer essa troca do dinheiro pelo produto ou pelo serviço, e por aí vai. Então, você tem que ter um bom produto, porque você é o que faz a roda girar pensando a longo prazo. Beleza, mas não adianta você ter um ótimo produto, que esse é o caso da maior parte das pessoas. Eu lido muito com gente que tem empresa de serviço, é muito comum isso. Quem tem empresa de serviço, geralmente, ele é especialista em alguma coisa. Então, eu tenho estudo de pilates, eu tenho uma agência de marketing, eu tenho um consultório médico, eu sou especialista em algo e eu tenho um serviço que eu cobro pelo serviço, basicamente. O problema é que, se você tem um serviço muito bom e que ninguém conhece, não é que você vai dar errado, é que você vai demorar muito tempo pra dar certo. E a maior parte das pessoas não tem paciência. Sim. Porque se todo mundo conhece aqui um médico bambambam, que tem 40 anos de carreira, que todo mundo indica. Só que o médico bambambam de 40 anos de carreira daqui a 40 anos tá começando agora, recém-formado. Esse cara não tem ainda 40 anos de carreira que todo mundo indica. Como é que esse cara consegue cliente? Então não adianta, ele pode ser bom o que for. Pode ser um gênio da medicina, acabou de formar na melhor faculdade, não sei o quê. Se ninguém sabe que ele existe, é ruim. Por isso que, por exemplo, o plano de saúde nada de braçada. Que é tipo, vou te entregar paciente. O pessoal, eu tô a fim de trabalhar cobrando R$15 a hora porque eu preciso de paciente. Basicamente. Então isso serve para várias áreas diferentes. Uma vez que você tem um bom produto, começa por ali, porque senão não adianta vender nada, você precisa de 2 coisas. Você precisa de gerar oportunidade e você precisa de converter essas oportunidades. Então não adianta nada saber sobre venda se ninguém aparece na sua porta para poder comprar de você. Então você precisa gerar oportunidade. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer no seu negócio. Existem várias formas de gerar oportunidade. Perfeito, eu ia te perguntar isso agora. Vamos falar então de canal de aquisição de oportunidade. Perfeito. Existem várias formas de gerar oportunidade. E as melhores formas são 4 formas, as principais. Anota aí, gente, papel e caneta. Então, existem 4 formas de você gerar oportunidade pro seu negócio para ter gente interessada em pelo menos te ouvir. Ouvir qual é a sua proposta. Porque depois a gente vai falar sobre gostar de vender ou não gostar de vender e como vender assim, que quando chega o pessoal. Mas se não chega o pessoal, não adianta se você gosta ou você não gosta, você não vai vender pra ninguém porque ninguém chega. Então como é que você gera oportunidade? Você gera oportunidade de uma de 4 formas. A primeira é você entrar em contato com as pessoas. Essa é uma forma. A segunda forma é... Você chamaria de prospecção ativa? Prospecção. Ok. Então, prospecção. O segundo é conteúdo. O terceiro é anúncio. E o quarto é parceria. Então, essas são as 4 principais. Vamos começar com prospecção. Prospecção, você vai fazer essa prospecção quente ou fria. Então, você está abrindo um negócio novo. Sua obrigação como empresário, porque quando você começa a virar empresário, você precisa ser um pouco cara de pau. Porque você come o que você caça. Se você não for cara de pau, você morre de fome. Sim. Então, você vai precisar começar a ser cara de pau. Ainda mais se você tem produto bom, começa por aí, você fica confiante de poder oferecer para as pessoas. E as pessoas têm que saber que existe. Então, marketing nada mais é do que fazer as pessoas saberem que suas coisas existem. Então, a prospecção você começa com o que a gente chama de prospecção quente. O que é? Pega todo mundo que você conhece e você manda uma mensagem. Falando, ô fulano, tudo bom aqui? Queria te falar que eu comecei a empresa tal, ofereci esse tipo de serviço. E aí, pra quem você sabe que tem fit pra ser seu cliente, você fala, faz sentido a gente bater um papo sobre isso? Que eu acho que faz sentido pra sua empresa, pro seu negócio, pro seu momento, pra sua vida, não sei. Uma dúvida. Isso aí, você acha que faz mais sentido quando é uma venda mais complexa? Isso faz sentido pra qualquer venda. Vou dar um exemplo. Bruna tem uma construtora. Perfeito. Ninguém vai contratar a Bruna se ela não tiver uma venda mais complexa.
Sim. Né? Assim, ninguém vai ver um anúncio a primeira vez. Mas você tem uma construtora, você vende o quê? Apartamento, por exemplo? Não, eu vendo serviço de projeto e execução de obra. Perfeito. Então, sua venda é muito de timing. Então, não é todo momento que você vai alguém tá querendo construir alguma coisa. Sim. Então, você precisa encontrar esse timing. Só que as pessoas, quando chegam no timing, elas têm que saber que você existe pra quando chegar o timing delas, as pessoas te contratam, lembrar de você. Mas nesse processo de vendas, a pessoa ela pode até conhecer a construtora vindo, por exemplo, de conteúdo ou de tráfego. Mas nesse processo comercial, ela vai precisar, por exemplo, fazer uma reunião presencial, mais consultiva, mais complexa. Existem produtos que eles têm um ticket muito baixo. Então, às vezes, para eu fazer uma venda de um produto com ticket muito baixo, às vezes eu preciso diminuir a complexidade do meu processo comercial, porque senão eu não faço volume, entendeu? Mas a gente tá muitos passos na frente já. Calma entendi, aí. Porque volume é um problema lá da frente. Tá bom, você tem que fazer a primeira venda pra começar. Então, independente da complexidade, você tá vendendo biquíni. Tá. As coisas menos complexas possível. 2 pedaços de pano pra praia. Olha, quem tem uma empresa de biquíni vai falar que é muito complexo, tô brincando. Não, a venda do biquíni é complexo. O difícil é vender biquíni pra muita gente. É verdade. Então, é vender... Mas quando você tem uma marca de biquíni, como é que você começa? Você manda mensagem pra todas as suas amigas e fala, amigas, estou vendendo biquíni. Inclusive, eu gostaria de te dar um presente, um biquíni de presente, pra você experimentar, me fala se é bom. Fazer uma reunião pra te apresentar você o biquíni vende o biquíni, faz. Eu posso levar na sua casa pra você conhecer meu produto. Perfeito, vou levar. Pô, você não tem um grupo de amiga? Vamos marcar de encontrar, quero mostrar pra elas. Pô, você vai pra praia? Faz o seguinte, vou te dar um biquíni de presente, tira foto e me marca, fala com o biquíni de lá para suas amigas saberem. Então, começa sempre com sua rede de contato, porque as pessoas, as decisões de compra, elas são muito mais fáceis quando você confia em alguém. Porque, pô, você tem algum tipo de relacionamento com ela, você sabe que essa pessoa vai te entregar uma coisa legal, não vai te oferecendo um negócio ruim. Então, eu sempre fico brincando, quando você é empresário, você tem que pensar, eu venderia esse produto pra minha mãe? Então, você oferece, independente de um biquíni a uma gestão de obra multimilionária. Você primeiro tem que conversar com as pessoas têm que saber que isso existe. Tá. Então começa primeiro contato, sua própria rede de contatos. Okay. Depois, outra opção é você seguir essa rede de formas mais frias. Então, por exemplo, você pode pedir indicação dos seus amigos. Então, você conversar com um amigo de um amigo. É uma outra forma de fazer. Tipo, fulano me passou seu número que pode fazer sentido a gente bater esse papo. Então já é legal. E quanto mais distante, menos confiança. Então mais difícil de converter, o que significa que eu preciso entrar em contato com mais gente para ter o mesmo número de vendas. O que não necessariamente é um problema. Sim. Então, é aí que chega mais a escala, né? Exatamente. Então, o oposto da prospecção quente seria a prospecção fria, que é sempre 1 a 1, só que você vai no LinkedIn e manda uma mensagem pra pessoa, fala, fulano, tudo bom? Vi que seu LinkedIn, achei legal por causa disso, acho que tem fit com minha coisa. Podemos bater um papo pra te apresentar? Então, começa por aí. Então, primeira coisa é prospecção, você tem que conversar com os outros. E o jeito mais fácil é conversar 1 a 1, somos seres sociais, você entra em contato, começa com os mais quentes. Você consegue, pega a sua lista de contato no WhatsApp, sai mandando pra todo mundo. E aí, pô, eu vendo biquíni. Tem um cara aqui que foi colega de faculdade. Pô, às vezes a esposa dele compra biquíni, a mãe dele compra biquíni. Vai mandando mensagem, conversa com todo mundo. Todo mundo da sua rede de contato tem que saber que você vende biquíni. Começa aí, todo mundo tem que saber. Depois você começa a entrar em contato com outras pessoas, frias e tudo mais. Mas tudo isso é prospecção, independente da temperatura. O segundo é anúncio. Então, com anúncio, você atinge muito mais gente. Você consegue, só que, obviamente, custa dinheiro para fazer isso, e você tem que entender um pouquinho, o nível de complexidade ele aumenta um pouquinho, mas é a diferença da prospecção 1 para 1 do 1 para muitos. 1 para muitos é, por exemplo, o anúncio você bota lá, vendo biquíni, ou então bota a foto lá, promoção de biquíni, do jeito que você achar melhor. Tá, num ramo educacional, por exemplo. Um ramo educacional. Você começaria fazendo tráfego vendendo o seu produto ou um tráfego para as pessoas primeiro conhecerem você para depois você fazer um tráfego vendendo o seu produto? Tem várias formas de fazer isso. Se você quiser entrar nesse buraco, a gente entra. Eita! Mas vamos lá. Todo modelo de negócio, pensando principalmente no digital, que é de onde eu venho, tem que pensar na seguinte equação. Toda venda tem que pagar o custo de aquisição desse cliente, o próximo custo de aquisição do próximo cliente e o custo de entrega do produto. Então, a gente fica brincando que a venda tem que dar 2 vezes CAC mais COGS. Então, essa aqui é a conta. Porque se você consegue pagar esse cliente, paga o próximo, você tem verba infinita de marketing. Você pode sempre ir comprando mais, porque o cliente passado está pagando já o próximo. Aí,
existem algumas formas de você fazer isso. A primeira, você começa sempre com o que a gente chama de oferta de atração, que é uma oferta abre carteira. Que a primeira venda é mais difícil. Uma vez que o cara comprou de você a primeira vez e gostou, ele compra de novo. Mas você já faria tráfego pra pessoa comprar essa primeira venda. E não necessariamente precisa ser uma venda. Pra comprar esse primeiro produto de entrada. Exatamente, porque pode ser gratuito. Inclusive. Sim. Por isso que eu falei que tanto faz vender ou não. Mas você não faria tráfego só pra engajamento, só pra trazer gente pro seu perfil? Não gosto. Tá. Gosto bem menos, a não ser que esse tráfego pra engajamento, ele seja calculado que quando a pessoa entra no seu perfil, você faz uma oferta. Então, você tá fazendo tráfego pra venda de um jeito alternativo. Super tem como fazer isso também. Tá. Porque, por exemplo, você pode fazer tráfego pro seu perfil pra você ganhar seguidor, e você tem outra campanha de venda pra quem chegou no seu perfil nos últimos 7 dias. Legal. Então, tem como você fazer isso também. Mas o ideal é, as pessoas vão te conhecer, e pra elas confiarem em você, você tem que entregar alguma coisa muito boa pra ela por um valor que seja mais acessível. Fácil da pessoa tomar a decisão. Sim. Então, você pode oferecer um curso barato, pode oferecer um barreira conteúdo de compra gratuito. tem que ser baixíssima. Porque você tem que entregar muito valor por um preço pequeno. Tá. E quando eu falo baixíssimo, é porque depende do nicho. Baixíssimo para o varejo aprender a fazer nail design é diferente do baixíssimo para vou te ensinar cirurgia cardíaca. Sim. Então, obviamente, dependendo do nicho, o baixíssimo muda. Sim. Mas tem que pensar, para aquele cliente, ele não vai ter que tomar uma grande decisão para ele poder ser meu cliente pela primeira vez. Tá. E aí você gera muito valor para esse cliente nessa primeira entrega. Só que assim que o cara entra nesse produto baixíssimo, você precisa rentabilizar melhor esse cliente. Como é que você faz essa rentabilização? Sabe o McDonald's do Fritas acompanha? É o que a gente chama de upsell. Então, uma vez que o cara entra no negócio baixinho, você fala, cara, se você estiver comprometido, se você quiser mesmo aprender, eu tenho um outro negócio legal aqui, ó, que é um pouco mais caro, mas se você estiver comprometido, você já comprou esse aqui, já tirou a barreira inicial da compra, você não topa de comprar um outro negócio? Você pode fazer isso imediatamente após a primeira compra ou depois de alguma pequena transformação que você pode ter no seu produto. E aí você oferece ele um negócio. Se ele fala não, você tem que ter um downsell, que é, se você não quer, eu tenho uma outra opção. E essa outra opção do downsell pode ser plano de pagamento diferente. Então, então vamos parcelar, me paga a entrada aqui, eu divido o resto em tanto. Ou então pode ser, por exemplo, vou te oferecer a mesma coisa, só que tirando parte das features. Por exemplo, eu vou fazer isso, vou fazer uma call semanal com você. Não, ficou caro pra mim. Tá, então eu vou diminuir o preço e a call agora é quinzenal. Então, tipo assim, eu não tô dando desconto, mas eu tô mexendo no produto pra conseguir cobrar mais barato, pra viabilizar. Primeiro vende o segundo, e depois, ao final, você faz algum tipo de oferta de continuidade, que é a oferta da recorrência. Todo bom negócio tem LTV alto. O que é isso? As pessoas, elas gastam muito dinheiro com você ao longo do tempo. E as vendas, elas podem ser recorrentes ou reocorrentes. Então, a venda recorrente é todo mês a pessoa te paga. No caso, por exemplo, da Bruna, nunca vai ter uma recorrência de construtores. Não existe. Mas existe reocorrência. Como é que funciona isso? Eu vou fazer uma obra aqui, eu vou contratar a Bruna, mas daqui a 6 meses eu quero fazer a obra no sítio, eu vou contratar a Bruna. E aí minha mãe vai fazer uma obra, eu vou indicar a Bruna. Entendeu? Então são vendas reocorrentes. É o que funciona, que é o ideal. Então sempre é legal ter algum tipo de produto que é pra pessoa meio que vou experimentar, que é uma oferta de atração. Depois, você fazer logo em seguida um upsell com uma coisa mais completa. Se a pessoa fala não, você faz um downsell. E por fim, você tenta fazer algum tipo de recorrência pra ela. Pra ela continuar te pagando. Pra educação, é mais fácil pensar nesse tipo de coisa. Apesar que educação não funciona com recorrência. Isso é uma curiosidade. Tá? Porque a educação tem um grande problema no mercado de educação. O problema é que as pessoas aprendem. E aí acabou. Quando as pessoas aprendem, elas param de pagar. Não faz sentido continuar te pagando a educação se as pessoas já aprenderam. Por isso que a faculdade acaba, a escola acaba, a gente forma. O que a gente tem visto hoje pra gerar recorrência no mercado de educação é comunidade, né? Ou serviço ou comunidade. Então, comunidade é um negócio que a pessoa continua pagando pra fazer parte. Ou então, serviço, que a gente sai da educação do do it yourself, que a gente fala, né? Que é eu te ensino, você faz sozinho. Você pode vender um tipo de serviço que é o done with you, que é eu vou te acompanhar ao longo do tempo. Ou então, o done for you, que é, cara, eu vou fazer o serviço pra você. Então, por exemplo, você tem uma agência de marketing, você pode ensinar tráfego, mas você pode pegar o cliente e fazer o tráfego por ele. Sim. Então, muitas vezes, um upsell lógico de um produto de educação é um serviço. Tá. Porque não é tão simples fazer comunidade, né? Então, a comunidade pra ser boa, pra ser recorrente e tudo mais. Mas o serviço é fácil de vender. Porque tá vendo tudo que eu te ensinei aqui? Legal, o que eu faço pra você? Então, você não quer, tem preguiça de fazer, o que eu faço? Faço. Então, é uma coisa que dá pra fazer. Então, a gente tava lá, que eu mudei de assunto. Não, sim, a gente entrou na tangente, mas volta. Nossa, é muito assunto bom pra falar, né? Tava no tráfego. Então, dá pra fazer anúncio. A gente tava falando dos 4, né? Prospecção, o primeiro, quente ou frio. O segundo é tráfego.
Então você vai botar dinheiro em rede social, aí tem vários tipos de tráfego diferentes, tem como você fazer, mas é publicidade paga. Você vai pagar pra aparecer na frente de outras pessoas. Quais você mais gosta? No final das contas. Quais Eu são as gosto, plataformas? eu gosto, a melhor de todas é Google Rede de Pesquisa, porque quem chega em Google Rede de Pesquisa geralmente quer muito, tá procurando. É a diferença de... Público quente, né? É a diferença de marketing de intenção e marketing de interrupção. O Google é marketing de intenção. Então, por exemplo, você sabe qual que é um dos cliques mais caros do Google que existe? Eu acho que eu sei. É de desentupidora. Exatamente. Ó, tá bom, hein? Perfeito. Pouca gente acerta essa. Mas porque a gente tem agência, né? Então Por que é tem um muito pouco de caro? noção. Porque o cara que tá intencionalmente procurando desentupidora, ele tá com um problemaço. Ele tá desesperado, né? E ele quer fechar na hora. Por isso que, inclusive, o modelo de precificação do desentupidor é uma loucura. Que é por tentativa. Eles te cobram por vezes que eles tentam desentupir. Então, se der errado, você tem que pagar de novo pro cara fazer de novo. É uma loucura. Mas por quê? Porque o clique é muito caro. Porque o cara que tá procurando, ele vai fechar. Ele não tá procurando de rolê. Não, deixa eu ver aqui. Pra eu ter uns contatos no agenda, caso eu precise algum dia. Entendeu? Né, meu filho vai comer McDonald's na sexta. Pode ser que seja complicado. Eu vou ter aqui no... Tem que ser pra já, né? Tem que ser agora. Então, acontece esse tipo de coisa. O marketing de intenção, a pessoa já tá procurando. Então, é uma venda muito mais fácil. Que é, cara, eu te entrego o que você está procurando. Ótimo. Então é uma venda muito pouco atritiva. Quando é uma marketing de interrupção, que é, você tá assistindo um vídeo no YouTube, assistindo seu Reel, seu negócio lá, passou, você tá lá distraído no Instagram e aparece, opa, tudo bom? Você sabia que você conseguiria tal coisa, tal coisa? Você tá interrompendo a vida do cara. É um saco. É chato. Então a taxa de conversão disso é muito menor. Obviamente, o marketing de intenção, ele é muito mais eficiente, principalmente se você já tem marca, as pessoas te conhecem tanto o nome da sua empresa, seu nome, você comprar a sua própria palavra-chave, o nome da sua construtora, o nome da sua empresa, o seu nome se você produz conteúdo, que as pessoas procuram no Google, aparece lá o anúncio. Então vale a pena fazer isso, é a venda mais fácil possível. Só que isso não escala. Tem pouca gente que efetivamente vai ter a intenção naquele momento. Então se você quer escala, você vai ter que interromper. Então você vai para o outro tipo de marketing. E aí, obviamente, a plataforma disparada mais fácil de fazer isso hoje aumenta. Mas dependendo do nicho que você tá, tem como fazer isso no Pinterest, tem como fazer isso no LinkedIn, tem como fazer isso no TikTok, tem em outros lugares que dá pra fazer isso também. Mas tráfego com o digital facilitou demais, porque barateou muito. Você não tem mais que comprar uma propaganda de televisão pra dar um tiro de canhão, sendo que você pode super segmentar e tal, as coisas são mensuráveis e por aí vai. Mas beleza, esse é o segundo. O terceiro é conteúdo. Conteúdo tem exatamente o mesmo efeito de tráfego. Só que tem um lado melhor e um lado pior. O lado melhor é que é de graça. Então você pode simplesmente, por exemplo, esse podcast vai ser postado provavelmente no YouTube, no Spotify, no Apple Music e por aí vai. E tá lá. Não custa nada pra você postar lá. E corte no Instagram. Perfeito. A gente usa pra tudo. Custa nada. Você vai lá e posta, é de graça. As plataformas te cobram pra isso. Qual que é o problema? Demora muito pra você ter audiência. Então, construir audiência é difícil. É um negócio que tem que postar todo dia, toda hora, engajar, fazer conteúdos cada vez melhores. É quase um estudo também científico do tipo, qual hook funcionou melhor, qual continuação funciona melhor, qual ideia funciona melhor, fazer um Frankenstein de vídeo, qual funciona pra você poder montar roteiros melhores. E aos pouquinhos a audiência vai acumulando, é exponencial. Chega uma hora que, a audiência já começa a ficar muito grande, sua cara fica conhecida, as pessoas te assistem só porque já viram sua cara antes, de tanto já apareceu na frente delas, as pessoas só te assistem por causa disso. Então, eu já vi essa menina antes, deixa eu ver o que ela tá falando. Então, a sua taxa de conversão de retenção aumenta e por aí vai. Então, conteúdo é ótimo, mas leva tempo. Mas pensando a longo prazo, é o melhor que você pode fazer. É muito bom fazer conteúdo. E o quarto é por parceria, isso é muito mal explorado, inclusive. Que, basicamente, você coloca o seu produto como parte do produto de outra pessoa. Então, vamos botar que você tem uma loja de esportes. E aí você tem artigos esportivos, você tem bola, você tem chuteira, você tem camisa, você tem vara de pescar. Aí o cara vai lá, vou pro Pantanal, vou comprar vara de pescar. E aí você vira pra essa pessoa e fala, comprou a vara, e isca? Como é que eu faço pra comprar isca? Não, aqui a gente não vende isca não, mas a loja aqui do outro lado da rua vende isca. Vai lá, fala que você comprou aqui que você tem desconto. O que a loja de isca fez? Ele fez a parceria com o cara que vende a vara, porque ele sabe quem compra a vara tem que comprar a isca. E fala, cara, você não vai vender isca, mas eu vendo. Todo cara que você mandar pra mim, eu te pago um pedacinho. E aí é uma venda que é natural, é uma venda que faz parte do processo, só que o cara
que tá vendendo a vara, ele tá ganhando um dinheiro que ele não ganharia, porque ele não vende isca de qualquer jeito. E o cara que vende a isca, ele tá pagando o custo de aquisição de cliente em vez de pagar pro Facebook, fazer campanha e tudo mais, ele tá pagando pro cara que tá vendendo vara. Então, meio que você muda um pouco a lógica. Então, vamos pegar a lógica de uma construtora. Muitas vezes quem começa a construir, começa com um projeto. Quem começa a construir não necessariamente começa olhando quem é a empreiteira que vai fazer. Então ele começa com um sonho, aí contrata um arquiteto ou uma design de interiores que monta aquele 3D bonitão, tá lá no AutoCAD as coisas. Uma vez que o sonho tá materializado no projeto, aí a pessoa tá bom, agora vamos ver quem vai construir. Então, sempre um bom canal é como que eu consigo fazer parceria com o escritório de arquitetura? Como eu consigo fazer, cara... Vocês não fazem obra, vocês fazem só projeto. Toda obra que você chegar nesses padrões, se você me indicar, eu te pago tanto, por exemplo. E existem várias formas de conseguir fazer isso. Uma delas é pagando comissão. Essa é a clássica. É a mais fácil. Qual que é o maior problema desse tipo de forma? Se não tiver muito integrado com o processo de venda do parceiro, o parceiro não vai fazer esforço de te vender. Porque você não é ele. Então, tanto faz se ele consegue ou não. Então, de duas uma. Ou tem que estar muito integrado no processo de venda. Tipo, e o próximo passo óbvio é esse. Então, faça com o nosso parceiro. E não tem muito atrito pro próprio parceiro te oferecer. Ou você vai pagar uma quantidade de dinheiro que o cara vai fazer questão de te oferecer. Que é, o cara cobrou 15 mil no projeto. Sabe? Se fechar comigo, eu te pago mais 15 da obra. O cara vai dobrar a renda dele só de te indicar sem ter um trabalho a mais. Esse cara vai te indicar. Agora, o pessoal sempre fala, eu vou te pagar aí R$500, R$1.000. Eu quero fazer esforço nenhum pra poder fazer isso, a não ser que já esteja no processo. Outra forma é pegar, sabe o produto Abre Carteira que eu te falei? Você pode colocar, por exemplo, como bônus de um produto de um parceiro. Então, o parceiro vende um negócio e aí você fala, toma de bônus tal coisa aqui. Legal. Você já ganha esse negócio aqui. Você fecha a obra comigo e aí meu fornecedor de torneira já te deu uma torneira de graça. Legal. Tá aqui, mas o cara tem que fazer todas as torneiras de casa, ele quer um padrão e compra o resto. Sei lá, pode ser uma ideia. Outra coisa é pegar o seu Abre Carteira, que você venderia, e dar pro seu parceiro vender como bônus do projeto, só que tudo que você vender do meu é seu, 100% é seu. Eu só quero esse cara me vendo e consumindo alguma coisa do meu produto, que depois eu faço um upsell pra ele. Mas esse primeiro Abre Carteira eu quero R$0 dele, é todo seu. Aumenta seu ticket médio, é um produto a mais pra você vender e gerar valor. O cara, eu quero ter mais um produto pra eu vender junto aqui, sem eu ter que entregar direito e tal. É legal. Então, via parceiro, principalmente para as pessoas que, eu não gosto muito de aparecer na internet, não quero ficar gravando conteúdo, eu não sei mexer em tráfego direito. O escalável mais fácil é via parceiro. É pensar essa estratégia, cara, como eu consigo fazer outras pessoas me oferecerem? E funciona bem também. Muito bom. Faz sentido? Total. Então, são as 4 formas que eu gosto de pensar quando eu vou gerar oportunidade. E aí, começa o dono a fazer. E aí, obviamente, começa com o dono, porque no início você não tem dinheiro pra ficar pagando os outros, gente. E aí, quando que a gente sai disso? Dono vendendo agora pra já fazer uma contratação? Quando o processo tá validado. Tá. Quando o processo tá validado? Quando você tem métricas estáveis. Então, eu falei que tem o produto, eu falei que tem a geração de oportunidade, você tem a conversão. Então, primeira coisa o dono tem que gerar oportunidade. Então, primeiro ele vai ali, vou entrar em contato com toda a minha base de cliente. E aí, quando eu entro em contato com toda a minha base de cliente, minha base de contatos, né? Meus amigos, meus amigos, o colega de faculdade, o cara que eu não falo há 10 anos, não importa. Vou entrar em contato com todo mundo. Eu vou vender. Aí, nisso eu tenho meus primeiros depoimentos. Eu tenho as minhas primeiras indicações. Aí, o motorzinho começa a girar. Porque, no final das contas, é uma bolinha de neve. As coisas vão pegando o momentum, que a gente chama, né? E aí, você tem ali os primeiros clientes, as coisinhas vão acontecendo e você não pode negligenciar esse início. O início é lento. O índice dá muito trabalho. Dá muito mais trabalho que retorno. Só que você precisa passar por essa fase de rampagem. Então você tem que entrar em contato. Tipo assim, vocês estão com a Cora agora, com a escola. Eu tenho certeza absoluta que vocês conhecem várias mulheres que têm perfil de fazer parte. Você vai atingir essas mulheres no tráfego? Não. Você vai mandar um WhatsApp pra elas, você vai marcar um almoço com elas. As primeiras vendas todas que vão fazer da escola vai ser no boca a boca, nas amigas, no grupo de amigos. Vai ser nisso. E aí depois vocês vão pegando depoimento delas, aí o conteúdo vai empilhando, aí você vai começar a fazer anúncio, aí as coisas vão começando a acontecer. Aí você vai fazer anúncio. Não sei fazer anúncio. Tá, você pode contratar uma agência, um gestor de tráfego pra fazer. Só que você pode tem contratar Pico. Pode contratar Pico lá. Só que aí você vai sentar com a Pico e falar, me explica aqui as métricas. Deixa eu entender como é que funciona. Qual métrica? Eu preciso de tantas vendas. Quantos clientes eu preciso aqui? Quantas oportunidades eu preciso? Como é que é? O que significa CPM? O que significa CTR? Você tem que entender, porque você é core do seu negócio. Pelo menos o básico, você tem que discutir com o gestor de tráfego, tipo, se tá bom ou se tá ruim. Você não sabe se tá bom ou se tá ruim, como é que você vai melhorar? Como é que você vai corrigir? Como é que você vai reclamar? Tem como. Verdade. Então, você começa a dominar essa parte, você não precisa efetivamente executar,
Você pode até pagar alguém pra executar. Se pudesse escolher, se tiver tempo, seria legal de executar, porque é legal você botar a mão na massa. Então é muito diferente você entender do que você fazer. Mas, de toda forma, você tem que acompanhar. E aí, para vendas é a mesma coisa. E aí, dentro de vendas, você precisa conversar com os clientes, porque você precisa entender as objeções. Você precisa entender, cara, por que você não tá fechando comigo? Tá caro, tá barato. Mas se tá caro, por que tá dando a percepção que tá caro? Porque às vezes não é que tá caro, é que o jeito que você explica fica parecendo que é caro. Porque caro e barato é relativo. Então, vamos ver como é que funciona melhor esse negócio. Então, você participar desse início é muito importante. Como você percebeu o padrão, esse aqui são as principais objeções, é aqui que eu quebrei as objeções dessa forma. Isso deu certo, isso não deu. Todo mundo que fechou teve mais ou menos esse ritual aqui. As respostas foram essas. Você vai criar o que a gente chama de playbooks, você cria os manuais e você começa a treinar time em cima daquilo. E controlar a taxa de conversão, que é, eu preciso ser convertido pelo menos 30% das reuniões. Aí o cara tá fazendo reunião e não tá convertendo nada, algo tá errado. Só que aí, o cara tá gravando as reuniões, aí você assiste as gravações e fala, o que esse cara fez errado? Esse aqui ele falou bobagem. Tá ruim. Vamos mudar. Aí você chama o cara, treina o cara, manda fazer de novo. E por aí vai. Então, você sai quando você domina o processo o suficiente, tem as métricas estáveis o suficiente, que você pode largar e acompanhar as métricas. Porque quando você sai, você não larga. Quando você sai da operação para supervisionar. E a forma que você supervisiona é através de número. Então, você tem que saber suas taxas. Quando você sabe suas taxas, você sabe se tá indo bem ou se tá indo mal. Se tá indo bem, é igual avião em velocidade de cruzeiro. Se tá indo bem, só segue. Não apitou luz nenhuma na cabine, só vai, segue a vida, tá tudo certo. Apitou a luz vermelha, para tudo e vê o que tá acontecendo. E aí você corrige, não tudo, você corrige a luz vermelha. Então, essa métrica tá ruim. Deixa eu entender o que tá acontecendo, deixa eu estudar. Aí você corrige aquilo ali. Voltou a velocidade de cruzeiro sem botão apitando, segue a vida. E vai indo. Então, essa aqui é a ideia. Perfeito. Eu acho que a gente tem que fazer parte 2, entendeu? Porque eu tinha, assim, várias coisas ainda pra perguntar. A gente nem falou de como vender pra quem não gosta de vender. Pois é, nós vamos ter que fazer parte 2. Você topa, claro, Lucas? Prazer. Então é isso, gente. Lucas, eu quero que você olhe ali, fala o seu Instagram, como que as pessoas podem te procurar, pra fazer perguntas, pra entender mais sobre os seus negócios. Explica um pouquinho pro pessoal. Perfeito. Eu espero muito que isso gere valor pra vocês, que vocês consigam gerar mais oportunidades e vender mais os seus negócios. Afinal, se vocês ganham mais dinheiro, eu fico mais feliz. E meu Instagram é @lucasgilbert. E se você me procurar, manda um direct. Você veio aqui do episódio, vai ser um prazer te ajudar também. Manda mensagem, consigo te ajudar com o seu negócio. E caso você queira assinar um aparelho eletrônico ou investir numa renda fixa muito rentável para poder a gente comprar mais eletrônicos, procura a Alu, alu.oficial, que é o nosso Instagram, ou invista na Alu para caso de investimento. Perfeito, Bruno. Então agora aproveita para falar seu Instagram, o Instagram da sua empresa. Eu sou Bruna Piana, eu tenho um escritório de arquitetura e uma construtora. A gente trabalha com projeto e execução, porque aí a gente quer tirar toda a dor de cabeça do cliente. Então a gente faz o projeto, a gente faz a parte de design interiores e executa o projeto para o cliente não ter trabalho. O pessoal às vezes lá no escritório fala assim, nossa, mas obra dá muito trabalho. Eu falei, por isso que a gente tem trabalho, porque a gente quer resolver esse problema para o cliente e levar mesmo só as escolhas, as soluções para esse período que às vezes é um período mais chatinho, ser bem leve e tranquilo pro cliente. Isso, aí fala o seu Instagram e o da empresa. Meu Instagram é Bruna_Piana e o da construtora é Piana Carneiro. Perfeito, e eu sou Débora, o que eu quero deixar aqui pra você é meu Instagram, @deborapiana.oficial, e o da Cor, Cor_escola. A Cor tá nascendo pra ser uma escola de negócios e família pra mulheres que são empreendedoras, querem tracionar negócios, mas querem fazer isso com equilíbrio na família, e a gente vai usar sempre os princípios de fé, princípios da palavra para que você possa crescer na sua fé, na sua família e nos seus negócios. Acompanha sempre a gente. Esse foi o nosso primeiro Pode Vir com o Lucas, mas toda semana a gente vai lançar aí no nosso canal um podcast diferente para você acompanhar. Acompanhe também o nosso Instagram. Muito obrigada, Lucas, obrigada, Bruna, e até a